Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos começar aqui mais uma aula de administração. Eu vou deixar esses papéis aqui com vocês. Eu ia imprimir um material, mas acabou não dando tempo. Grayson, faz um favor para mim. Coloca aqui lista de presença, administração, data, assina a lista e passa. Eu vou colocar uma folha para cada um, porque possivelmente eu vou pedir que vocês escrevam durante a aula, tá? Vocês não vão precisar me entregar a folha de volta não, mas a folha pode ajudar no trabalho que vocês vão fazer depois. Quem está com caderno não precisa, só quem está com caderno não precisa. Você não vai conseguir escrever aí nessa lição. Então, pessoal, como eu já tinha falado lá no nosso grupo do Telegram, essa aula aqui, ela é uma aula importante porque eu venho seguindo um roteiro junto com vocês, e essa aula, ela é uma aula de um nível, assim, vamos dizer assim, um pouco mais alto, do ponto de vista de estratégia, tá? No começo, eu trato de algumas questões que são estratégicas também, mas são mais operacionais. Porque nessa aula aqui eu vou introduzir com vocês o tema mais importante da vida, que é planejamento, tá? Então, vocês já viram, a gente tem uma jornada aí já de, se não me engano, essa é a 4ª aula, contando com uma aula que foi toda gravada, né? E foi nessa aula, essa aqui é a aula número 4, tá? A gente, naturalmente que a gente teve três aulas que antecederam essa aqui, e, se não me engano, foi na 2ª aula que eu mostrei num dos vídeos esse ciclo aqui, o PDCA, e na aula passada eu também falei sobre ele, tá? Eu poderia, e eu fazia isso no passado, em todas as aulas de administração, eu começava e fazia o desenho desse círculo. Tanto que até hoje tem gente que já saiu daqui do curso e assiste algum curso, que alguém mostra isso, tira uma foto e manda para mim. Porque toda aula é isso aqui. Porque na verdade isso aqui é um ciclo, que você já viu, que contém todas as etapas de um processo de gestão séria, né? Então, e o P é essa parte de planejamento que a gente vai trabalhar a partir de agora. E tem uma coisa que me motivou um pouco mais até a dar planejamento para vocês agora, que é o fato da gente estar no finalzinho de ano, tá? E assim, se eu tivesse um conselho para dar para vocês, era: se planejem para 2024. E quem está aqui presente agora, se conseguir, no meio dos atropelos de final de ano, tá? No recesso, aproveitar o recesso para descansar, notadamente, e também para planejar, faça, porque quem planeja, de alguma forma, descansa o ano todo. Tem mais tempo para descansar. Por quê? Se planejou. Quem planeja se enrola menos. A coisa fica mais fácil, vocês entregam uma coisa com muito mais qualidade, com menos sofrimento, com menos dor, blá, 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 planejar, tá? Então, a gente, nas aulas anteriores, né, naturalmente que eu tenho aqui o Trello, e assim, isso que eu faço aqui sempre, né, vocês já devem ter tido um monte de disciplina no ensino médio, no ensino aqui na universidade, até curso online. Assim, eu desafio um professor que se planeje mais que eu. No passado não, mas hoje eu desafio. Se vocês encontrarem um, vocês mandam um link para mim, porque eu preciso aprender com o cara. Certo? E a vantagem disso é que eu ensino isso, né? E eu ensino isso fazendo isso na frente de vocês, né? Esse quadro do Trello aqui é apenas uma parte do planejamento, que eu oriento vocês a pegarem as ideias que eu vou dar hoje aqui na aula e um pouquinho do que já passou,
nas 3 aulas anteriores, dá uma parada na vida corrida, em algum momento. Qualquer dia da semana, qualquer feriado, qualquer sábado, domingo, não é comigo, com vocês. Para e faz pelo menos uma parte do que eu vou orientar aqui hoje. Vai ajudar para o ano que vem. Não é para ser aprovado em administração. Naturalmente que para ser aprovado em administração também vai ajudar, porque é uma consequência. Então aqui, né, a gente tem todas as aulas do curso e aqui tem tudo que a gente já fez. A aula de hoje é essa aula 4 aqui, que eu tenho planejamento estratégico direcionando o seu resultado. É o título da aula. Quando eu terminar essa aula aqui, eu vou arrastar esse card para cá e aí fica mais uma aula feita. Tá? O planejamento dessa aula já está aqui dentro desse card. Então, e aqui dentro, apesar de eu ter explicado já isso em outros vídeos, aqui dentro tem o calendário acadêmico da UFAL. Ou seja, você se guiando por aqui, além das aulas da matéria, vocês não ficam perdidos em relação a quando é o recesso, quando é que termina, quando é que começa, quando é a prova. Essas coisas todas, né, acontece normalmente com quem não se planeja. Por exemplo, né, eu sei aonde é exatamente o meio desse semestre. Alguém sabe? Exatamente o meio. Alguém sabe onde é exatamente o final? Oi? Exatamente. O final do período é 3, 4 de abril. Está aqui. Tá? Então veja, essa é a primeira dica que o Antônio aqui já se ligou. O que é? Toda vez que você planeja, você tem que ver qual é a minha meta, onde é que eu vou terminar. Se eu pergunto para vocês sabe onde é que termina? É a primeira coisa que tem que perguntar. Eu vou começar a fazer uma atividade. Eu tenho que terminar quando? Você hoje me fez uma pergunta, né? Aí eu perguntei, me pediu uma coisa porque eu vou orientar ela no TCC. Aí qual foi a pergunta que ele fez? Qual é o prazo? Porque eu preciso saber do prazo que eu tenho para essa atividade que eu tenho que fazer, que é preencher um formulário com ela e submeter. Aí eu tenho um prazo. Então, a partir do prazo, eu já sei que eu preciso fazer naquele período. Então, em algum momento, vai ter que entrar no meu planejamento, não aqui da matéria, mas no meu, fazer essa atividade com ela. Então, veja, objetivo são duas coisas fundamentais. Eu já estou até adiantando aqui um pouquinho da aula. Planejamento começa com duas coisas. Definição de objetivo, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Definição de objetivo. E a segunda coisa, definição de prazo. Tá? Quando a pessoa define só um objetivo e não coloca um prazo, ela não tem compromisso nenhum com o resultado. Ou então o resultado pode acontecer a qualquer tempo da vida. Então é assim, deixa a vida me levar. Objetivo, tá, meu objetivo é esse, e o prazo que eu tenho para concluir a atividade é essa. Então, esse exemplo que eu estou colocando, se é na empresa que vocês trabalham, se é no estágio, se é aqui, tudo na vida que é minimamente administrado tem que ter objetivo e prazo. O que eu preciso fazer para entregar quando? Só que isso tudo que a gente fez até agora foi um planejamento. Eu falei da importância de planejamento e até vocês já estão cansados de saber que é a importância de planejar, mas todo mundo procrastina, né? Vai deixando e vai procrastinando e não faz o planejamento como devido. E fazer o planejamento minimamente, assim, o importante é fazer, não é metodologias de planejamento, que vocês vão aprender agora, nessa aula de hoje e na próxima aula. O que eu vou ensinar para vocês é uma metodologia de planejamento, chamada análise de SWOT. Tá? Análise de SWOT.
Você pode planejar sem nenhuma metodologia. Só que isso tem um prejuízo, né? Porque você faz um planejamento que não foi pensado, não foi estrategicamente pensado para você chegar no resultado. Então você pode até definir um objetivo, define um prazo, define uma listinha de tarefas e sai fazendo. Aquele conjunto de tarefas é a melhor, aquele plano de ação é o melhor plano de ação que você poderia fazer para chegar naquele resultado? Provavelmente não, porque para você fazer um planejamento decente, é importante que se faça, em geral, um planejamento estratégico usando alguma metodologia. E a metodologia, existem várias metodologias, mas eu não canso de dizer, todas elas, de alguma forma, são derivadas da análise de SWOT. Por isso que eu dou essa metodologia. Aí vocês vão chegar na internet e vão dizer assim, você que está usando ainda análise SWOT, você está atrasado no tempo, porque eu tenho um novo método, o cara quer vender para vocês. A análise SWOT é a base. Todos os outros são variações. Só que o cara, para vender, o cara diz o quê? É o meu. Esqueça esse outro. Não dá para esquecer esse outro, que esse outro é a base de tudo. Então deixa o cara vender, você pode até comprar o que o cara está vendendo, porque planejamento é sempre importante, mas ele certamente criou uma simplificação ali, um atalhozinho na análise SWOT, está vendendo como método dele, ok. Certo? Então, a gente está nessa etapa. Só que, antes dessa etapa, eu fiz 3 aulas com vocês. E a gente explorou muito habilidades, competências e experiências de vocês, né? O que é que vocês têm de potencial, o que é que vocês têm de bom. Só que eu fiz essa construção pensando não somente em vocês, mas pensando no time que vocês vão liderar. Para mim é importante, como professor, saber aqui um pouco de qual é a habilidade de cada um, onde cada um é bom, qual a experiência que cada um tem, porque eu já tenho tudo isso lá nos quadros de quem fez. De alguma forma, eu já conheço muito melhor vocês pelos quadros do Miro, porque eu chego lá e olho, eu sei mais ou menos o que cada um faz. E eu saberia, por exemplo, se eu tivesse que, vamos dizer que eu fosse construir uma empresa e fosse chamar vocês para trabalhar nessa empresa comigo, eu já teria uma noção de, tipo, como a gente poderia se distribuir para chegar no resultado, que é uma das coisas, das missões de um administrador. Olhar para o time, olhar o que aquele time tem condição de fazer junto, qual é a habilidade de cada um, botar as pessoas na posição certa para jogar e jogar. Ganhar o jogo com as pessoas em estado de flow, trabalhando felizes, sem todo dia ter que chegar no trabalho e depois, o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu. Então, é todo mundo acordar feliz para fazer o que gosta, que é o que eu falei do estado de flow. Mas isso tudo, que eu falei antes disso, isso já é um trabalho em um outro nível, tá? Eu comecei, a gente pode dividir a gestão em a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional. Quando eu começo o curso perguntando quais são as habilidades, qual é a experiência, qual é o conhecimento que vocês têm, na verdade eu estou meio que indo para o operacional, que é saber o detalhe, tá? Mas esse operacional, o operacional do dia a dia é o que vai me levar para um resultado macro, estratégico que a gente construiu. Então, você pensa estrategicamente, macro, olha em tudo, faz uma distribuição de recursos da equipe para trabalhar, para ir para o dia a dia, cair em campo e ir para o operacional. Isso aqui é operacional. Tem muita gente que adora trabalhar aqui no operacional. Pessoas que têm um perfil muito mais executivo adoram trabalhar aqui. Tem pessoas que adoram trabalhar aqui no nível estratégico. E os dois tipos são necessários. E tem pessoas que também têm uma grande capacidade de fazer um trabalho tático, né? O que é um trabalho tático? Um trabalho tático, por exemplo, eu vou usar o exemplo de um time de futebol
Porque é mais fácil, mas pode ser um time de qualquer coisa. A estratégia, por exemplo, quem define a estratégia de um time de futebol? O treinador. É ele que define, certo? Então, ele pensa, né? Como é que eu vou chegar no meu resultado? O resultado é o quê? Ganhar um jogo. Aí o que é que ele faz? Ele faz, quem é o meu adversário? Quanto tempo eu vou ter para me preparar até lá? O objetivo, veja, o objetivo está definido e prazo também. O objetivo é ganhar o jogo, o meu próximo jogo. Vou pensar só no jogo, tá? Ganhar o meu próximo jogo e o dia é tal. Daqui para lá eu tenho um prazo para eu definir a minha estratégia, como eu vou distribuir taticamente o meu time e quem vai para o operacional, quem é? Os jogadores. Aí eles vão entrar em campo e vão ter que ganhar lá. O técnico trabalha no operacional, ele trabalha, mas ele fica fora de campo. Ele está ali no operacional também. Ali ele faz pequenas mudanças na estratégia, ele muda jogador, ele muda posicionamento. E ele muda o jogador em função do resultado e em função das habilidades de cada um, do que cada um tem capacidade e competência de fazer. Numa empresa é um jogo. Tem um resultado para ser obtido. Alguém precisa definir a estratégia. A estratégia de qualquer empresa está toda explicitada num documento que se chama planejamento estratégico. Tá? Se vocês trabalham em alguma empresa, qualquer uma, vocês vão procurar cadê o planejamento estratégico da empresa. Porque muitas vezes vocês podem estar trabalhando numa construtora e estão trabalhando na reforma, na ampliação, na construção de alguma coisa, que na verdade, para o nível estratégico, a depender da empresa, quem está na obra está no operacional. O cara está achando ali que estou fazendo o prédio da empresa. Não, é um dos 300 prédios da empresa, se a empresa for muito grande. Ou seja, tem um plano estratégico definido pelo conselho de administração da empresa, pelos diretores, etc. Não é nem pelos diretores, é pelo conselho de administração quando a empresa é muito grande. Os diretores, diretorias, gerências, esse tipo de coisa, organograma, já faz parte do tático. Se organogramas fossem fixos, era um organograma para todas as empresas. E não é. Se você for pegar, cada empresa, claro, tem uma linha geral. Aquelas áreas de administração que eu dei na aula passada, aquelas áreas, todas as empresas, de alguma forma, têm aquelas áreas no seu organograma. Mas são aquelas 8 áreas, especificamente? Não. Cada empresa se organiza do jeito que é viável para ela. Até porque tem empresas que são gigantes e tem empresas que são empresas de uma pessoa. Uma MEI, por exemplo, microempreendedor individual, ou uma empresa com 3 pessoas. Normalmente, numa empresa muito pequena, o CEO ele é o conselho de administração, ele é o executivo, ele é o tático, ele é operacional, ele é tudo. Mas uma empresa que quer crescer e começou com 3 pessoas, para crescer precisa fazer um plano estratégico. Porque ninguém quer ser tudo a vida toda, né? Ou seja, precisa de um plano estratégico. E é isso aqui que a gente vai começar a fazer hoje. Em geral, tá? Isso já causou até, não foi conflito, mas causou uma pergunta muito esquisita numa das turmas que eu fui dar. Eu tenho uma estratégia de ensinar administração, que essa estratégia é minha, definida por mim. Existe uma ementa que eu cubro a ementa toda. Só que, neste ponto do curso, principalmente, e até no começo também, eu separo a administração em 2 tipos de administração. Que é a administração de CPF e a administração de CNPJ. Todo mundo aqui tem um CPF. Cadastro de pessoa física. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. São 2 tipos de pessoas. Pessoa física e pessoa jurídica.
Na minha concepção, inspirado em Peter Drucker e tudo mais, o primeiro passo da administração, autogestão. Autogestão é gestão de quê? Do CPF. Administrar o CNPJ basicamente é o quê? Administrar um conjunto de CPFs. Administrar um conjunto de pessoas com recursos, com máquina, com equipamento, com tudo. Então, essa aula daqui de hoje, na verdade, na próxima aula, eu vou tratar um pouquinho mais disso. Mas a aula de hoje é uma aula que eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou tratar da administração de CPF. Tá? Como a ideia da aula de hoje, eu baseei também numa coisa que eu aprendi agora recentemente, eu já fazia isso, só que não com esse nome. Existe uma área, né, na psicologia chamada Life Design, que é projeto de vida. Tá? Então, se vocês quiserem entrar no ChatGPT e perguntar lá o que é Life Design, projeto de vida, como eu vou fazer o meu projeto de vida, então ele vai dizer lá. Só que eu vou orientar vocês aqui, vou mostrar um mapa mental que eu construí fruto de praticamente 10 anos de estudo nessa área, porque eu fiz um coaching em 2016, depois eu fiz um coaching específico de produtividade, um foi mais de vida, outro foi mais específico de produtividade. Existem vários tipos de coaching. O que é um coaching? Já falei de futebol aqui hoje, né? O que é um coaching? É um treinador. Né? Então, existe o coaching treinador de futebol, existe o coaching que trabalha com desenvolvimento pessoal, que é life coach, que chamam. Existe um coaching financeiro, que é um cara que vai fazer e vai ajudar você a fazer uma organização e ter um desempenho melhor financeiro. Existe o coaching de carreira, tá? Que é o cara que é o coaching na vida profissional de carreira. Existe isso tudo. Isso tudo, basicamente, o que cada coaching faz na sua área ele define um planejamento estratégico com você para o seu objetivo. Ele planeja com você e você vai executar. Você faz o plano de vida, você vai executar. E aí tem o executar, checar, agir, replanejar ou refazer. É o ciclo, sempre esse ciclo. Esse ciclo vale para um planejamento de vida, vale para o planejamento da empresa, vale para tudo que a gente faz na vida, basicamente. Esse ciclo aqui. Então, indo para cá, para essa questão da administração do CPF, aí o que é que o meu objetivo com vocês aqui hoje, nessa aula? Eu vou pedir, o que eu andei fazendo nas aulas anteriores com vocês, foi um papel assim meio de coaching de carreira. Experiência, habilidade, conhecimento, tentando fazer com que vocês se botassem para fora coisas de vocês mesmo. E vocês fizeram isso, está lá no quadro. E fazendo aquilo, vocês próprios ganharam consciência quais são as habilidades que eu tenho, quais são as que eu não tenho, qual é a experiência que eu tenho, qual que eu não tenho, e o que é que eu preciso. Ali era para dar uma movimentada. Aí agora, qual é o meu objetivo? Qual é a tarefa que vocês vão ter aí no final dessa aula? Vocês vão definir um objetivo, um prazo e vão executar um planejamento. Tá? Esse planejamento, ele pode ser de carreira, ele pode ser de uma empresa, ele pode ser de qualquer coisa, mas vocês vão executar um planejamento. Cada um de vocês vai executar um planejamento. Vai sair daqui sabendo fazer o planejamento hoje? Não. O objetivo e o prazo é tão importante que hoje o meu objetivo é somente colocar vocês para pensar nas coisas que eu vou falar aqui. Aí vocês vão definir um objetivo, um prazo, um objetivo que seja SMART. Ah, mas o que é SMART? SMART, naturalmente, é a tradução de inteligente, em inglês, mas SMART, né, é a sigla que eu vou mostrar para vocês aqui durante essa aula. Aí vocês, lá no final, o último passo da aula é definam, escrevam aí no papel um objetivo, um prazo, para vocês fazerem um planejamento para 2024.
se o planejamento for de carreira, profissional. Resumindo, é uma oportunidade, não é simplesmente um curso de administração. É conseguir começar o ano de 2024 com um plano de ação. Eu vou fazer isso esse ano. É simples assim. Só que para fazer isso, tem que assistir a aula, assistir o vídeo, os vídeos que eu publico, o meu e de outros, assistir mais de uma vez, parar, sentar numa cadeira, pensar, refletir e fazer. Não adianta chegar aqui e ficar falando, assistir meus vídeos sem ouvir, sem praticar, tem que fazer. E aí eu acho que essa hora é uma hora importante, por isso que eu botei esse conteúdo agora, exatamente nos 15 dias finais, que é para vocês, até durante o processo de acesso, conseguirem fazer isso. Inclusive, eu corri até essa semana, eu conversando com o meu irmão, eu disse para ele, cara, eu planejei que eu estava bem sobrecarregado aí há uns 40 dias. Eu pedi uma licença, vamos dizer assim, num projeto. E eu pedi, porque eu estava já há 3 semanas numa carga muito grande de trabalho. E eu pedi na hora certa, porque eu sabia o quê? Eu sabia que em novembro, em dezembro, eu precisava de mais tempo para descansar do que eu tinha 30 dias. Aí eu pedi essa licença nesse período. E quando eu parei disso, vou pedir agora, porque são 2 meses de uso. Eu não vou aumentar. Se eu parar agora, quando voltar em novembro, aí em novembro vai ter um gásinho, aí tem novembro, dezembro, aí eu descanso um pouquinho e minha 4 meses. Meu irmão, isso não é possível. Se eu pensou isso, eu faço as coisas pensando antes, no que é que como eu posso ganhar mais, né, nesse sentido. Então, é por isso que é importante, né, eu estou colocando você fazer isso, porque eu não fazia. Eu não fazia. Tipo, uma coisa de cada vez, acontecia uma coisa, um convite, eu ia, e não sei o quê, e isso atrapalha. Aí tem gente que diz, não, mas a vida não é assim, a vida a gente não consegue planejar e a vida não vai funcionar assim. Não, a vida não vai funcionar assim, não é linear. Se eu fazer um planejamento, um plano de ação, do ponto A para o ponto B, aí vai chegar e pode acontecer alguma coisa que vai atrapalhar. Vai, pode. Mas é melhor deixar as coisas ao acaso, completamente, ou é melhor parar e planejar? É evidente que é melhor parar e planejar. Vão acontecer coisas fora do controle? Vão. Quando acontecer fora do controle, planejou, foi executado. Coisas fora do controle, a gente reajusta aqui, corrige, melhora continuamente e faz de novo. E aí vai, aquela réguazinha linear que a gente nunca vai do ponto A para o ponto B, mas também não fica assim, né? Fica um doido assim, deixando, acordando todo dia sem saber como vai, qual é o objetivo. É somente terminar o ano. Se o objetivo se todo ano for terminar o ano, passar as matérias, e no final terminar com um certo nível de graduação, é pouco. E normalmente é assim, é o quê? Todo ano. É o quê? Tem que fazer o que amanhã? Estágio? Tem que fazer o quê? TCC. Tem mais coisas do que isso. Essas coisas podem ser uma parte do processo. Mas não todo dia, quando a gente começa a usar se não tem aula, eu falo, se estou de férias, se não tem aula, eu falo, então não faço nada. Não. A aula eu falo, é um curso de graduação. A vida deve ter outras coisas além do curso de graduação. Então, o que é que eu faço com as outras coisas? Porque se você deixar a vida toda se resumir a um curso de graduação, em geral, quem está fazendo esse plano é a própria universidade. Eu chego aqui, passo na linha, entra, a matéria são essa. Eu falo sempre isso. A matéria são essa. Tá, eu me matriculo. Veja, tudo bem, o primeiro semestre está ali entrando, tudo bem, mas a partir do segundo semestre, você tem um conjunto de decisões que você pode tomar escolhendo as matérias que você quer fazer. Algumas são obrigatórias, outras não. Aí, a partir daí, você vai definir o seu futuro. Não é o coordenador, não é o reitor, não é o professor, é você. Eu quero, no meu plano tem isso, e, portanto, se no meu plano tem isso, eu quero fazer essa matéria, que é uma matéria que só tem na computação, por exemplo. Vou fazer essa matéria. Ou seja, para isso, você precisa planejar antes, definir o objetivo. O objetivo do caso são aquele, beleza. Então,
eu vou construir o caminho. Ou você constrói o caminho, você, ou alguém vai construir o caminho para você. Em qualquer lugar da vida. Chegou na empresa, vai trabalhar, alguém tem um plano para você. Vai colocar você para fazer uma coisa, você vai seguir. Mas você chega lá sem plano nenhum. Se você chegar lá sem plano nenhum, é o que eu sempre digo. Tem planejamento, vira planejamento todo. Então, e depois, não, porque eu acabei seguindo, eu acabei não deixei minha vida para lá, não. Então, alguém tem plano, quem tiver plano, quem tiver meta, quem tiver objetivo, vai conseguir, provavelmente, assim, um resultado mais assertivo. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vou dar um pedaço da aula aqui sentado. Eu não gosto muito que eu fico, tapa um pouquinho a visão aqui, mas eu tenho, é o jeito. Aqui, ó. Planejamento estratégico, tá? Direcionando o seu resultado. Eu vou repetir assim. Toda empresa que se preza assim tem um planejamento estratégico. Podem procurar na internet. Planejamento estratégico da Petrobras, planejamento estratégico até de serviço público, da educação do Brasil. Tem o Plano Nacional de Educação. As coisas mais macro, as empresas maiores e até empresas médias, pequenas, têm planejamento estratégico. Tem consultor que faz planejamento. Vocês forem no site do Sebrae, tem planejamento estratégico de empresa, eles ensinam e tudo mais. E tem aqui também, eu vou passar uma parte para vocês. O importante assim, o que fizemos, eu coloquei aqui um sumáriozinho da aula, né? O que fizemos até aqui, tá? Eu já fiz aqui essa parte, estava na minha cabeça, né? Não fui passando ponto a ponto. A motivação no Life Design, no projeto de vida, também já passei por essa parte. E aí tem algumas metodologias para Life Design, tá? Para projeto de vida. E aí é que, tipo assim, isso aqui, na verdade, eu montei hoje. Eu já tinha estudado um monte sobre essas coisas, né? E eu montei hoje que eu uso com alguma destreza, assim, o ChatGPT. Né? Então, eu pedi para ele, assim, eu disse, olha, quais são as metodologias que existem para Life Design? Tá? Eu fiz uma conversinha um pouquinho antes, mas, para resumir, foi isso aqui. Eu sabia que ia aparecer aqui no final a análise SWOT pessoal. Tá? Algumas outras coisas que, na verdade, mais da metade eu já conhecia. Algumas eu não conhecia, mas eu faço inconscientemente. Que é essa aqui, tipo, Design Thinking aplicado à vida pessoal. Tá? Quem fez inovação e empreendedorismo comigo é Design Thinking do primeiro dia até o último. Canvas, vamos preencher esse Canvas. É o pensamento visual. Tá? Então, aquele quadro da competência, o Ikigai, aquilo tudo ali é tipo pensamento visual. É para você visualmente planejar a estratégia. Tá? Então, aqui tem, eu não vou me prender muito nisso aqui, mas aí tem aqui uma definição, o link para isso aqui já está aqui. Tá? Lá na plataforma, administração, vocês forem lá em atividades, vocês vão chegar lá, vou passar aqui essa parte toda que a gente já passou, né? Aula 2, aula 3, aula 4, planejamento estratégico. Está aqui o resumo exatamente igual como está no mapa mental. Está aqui o link para o mapa mental, esse mapa aqui eu estou mostrando para vocês. E está aqui uma roda da vida que eu vou mostrar para vocês no final, para ajudar na definição dos objetivos. Tá? Então, aí aqui eu coloquei uma definição, que eu não vou passar essa definição agora, eu vou pegar só as mais importantes. E ele fala aqui, tipo assim, um passo a passo para a aplicação dessa metodologia. Eu não vou ver esse passo a passo com vocês, tudo isso não. Eu vou me focar em análise SWOT, basicamente. Mas eu estou mostrando aqui, o que é isso, né? Aí ele tem aqui, ó, empatia, definição, ideação, prototipagem, teste. Quem fez inovação e empreendedorismo comigo sabe que o meu curso de inovação e empreendedorismo é isso que está aqui. Empatia, ideação, prototipagem e teste. É exatamente isso. Tá? Então, isso vale para tudo, para a empresa. Você pode aplicar isso para a empresa e você pode aplicar para a vida pessoal também. Mas eu vou falar sobre isso mais adiante. É só para passar esse método aqui, essa metodologia. Reflexão narrativa. Essa parte aqui também é outra coisa assim, que eu fiz inconscientemente já com vocês aqui nesse curso, inclusive. Encorajar as pessoas a construírem e refletirem sobre suas histórias de vida. Isso inclui identificar temas, padrões, valores e crenças que têm moldado suas experiências e decisões. Você lembra da aula passada que eu falei o quê? Vamos fazer um currículo e a bio.
Primeiro foi experiência, conhecimento, habilidade, aí pega aquilo tudo, constrói um texto. Um texto é um quê? Um texto é um quê? É uma narração sobre cada um de vocês. É um texto que conta uma história de vida, do que é que a pessoa tem, do que gosta, fazendo ali aquela parte do Ikigai e tudo mais. Então, aí ele fala aqui, ó, coletar histórias. Na verdade, para quem alguém daqui que for palestrante, né, algum dia, ou quiser, né, fazer esse exercício, tem pessoas que são bons palestrantes e tem pessoas que chegam numa mesa do bar e só dá ela, né? Por quê? Ela sabe contar história. Saber contar história é uma habilidade. E todos nós aqui temos muita história para contar. Triste, feliz, engraçada, sofrimento. Todo mundo tem a sua história para contar. Só que tem pessoas que têm mais habilidade para contar uma história e outras têm menos. Mas uma coisa que é importante, isso eu aprendi isso no curso que eu fiz, o cara manda a gente escrever no curso que eu fiz um negócio que ele chama de banco de histórias. É de pegar, cada um de vocês tem, quando chega num lugar, vai contar uma história e vai repetir aquela história algumas vezes, quando o público for diferente. Algumas pessoas vão ver, vão escutar, lá vem o Setão de novo com aquela história que ele conta toda a aula, toda hora. Mas se cada um de nós tem um banco de histórias, pode montar um banco de histórias. Ah, eu tenho essa história do meu ensino médio, eu tenho essa, da faculdade, eu tenho muitas histórias, então, história engraçada, tudo. Vai contando, vai pegando as histórias principais e vai escrevendo as histórias principais, se tiver paciência, ou vai narrando. E aí vai construindo aquelas histórias. Um diário é o quê? Um diário é a anotação do dia a dia, as histórias ficam num diário. Né? Ou então a pessoa que gosta de escrever, escreve mesmo a história. E aí quando você volta lá para trás, que você vai ver as histórias, aí você vai lembrando das coisas. Você vai lembrando. Então, esse tipo de registro, ele é muito bom. Porque se você tem um banco de histórias, você classifica essas histórias, a depender da palestra que você vá, a depender do convite que você vai receber, do curso que você vai dar, da entrevista que você for fazer para um concurso, para uma entrevista de emprego, você vai pegar, vai mostrar o seu currículo, a sua bio, e de repente você vai escolher uma história sua, boa, e vai contar na entrevista. É matar pau. Porque a história ela é sua. Não é uma coisa que você leu no livro. O interessante, o mais interessante de tudo, são as histórias que são suas. É o que eu sempre digo, né? O diferencial. Então, aqui tem, né, nessa reflexão, coletar histórias, identificar temas, refletir sobre valores, visualizar futuro e plano de ação. Observe que tudo é plano de ação, tá? Veja, aqui são meio que metodologias para chegar num plano de ação. Método de exploração de carreira e de vida. Esse aqui eu não conhecia, achei super interessante e eu nunca tinha feito nem inconscientemente isso aqui. Que é assim, tipo, ele orienta que você defina, por exemplo, 3 cenários de carreira. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou me transformar no melhor consultor do Brasil. Vou ser um construtor, vou ter uma construtora, ou vou ser professor. Ou não vou fazer nada disso, vou fazer outra coisa. Só que, de qualquer maneira, você desenha os 3 cenários. Ou 2. Ah, eu como professor. E eu como dono de uma construtora. São 2 coisas diferentes. Você pode pensar nisso. Qual seria o meu caminho para eu ser professor? Qual seria o meu caminho para eu ser dono de uma construtora? Isso tudo é o quê? Eu estou definindo o meu ponto B. Só que muita gente fica em dúvida. Não, mas eu estou aqui, mas eu não sei se eu quero isso. Eu não tenho... Veja, essas 2 opções que eu coloquei aqui já são 2 opções que já podem deixar muita gente em dúvida. As 2 opções são boas. E aí a pessoa fica em dúvida. Se tem dúvida, faz o quê? Simula as possibilidades daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, os caminhos para um e para outro, se forem planejados, se for definido agora,
o que você quer ser, quem define antes fica mais perto de atingir o objetivo. Por quê? Vai ficar focado naquilo ali. Se você fica com os dois caminhos em aberto, você tem uma alternativa a mais, porque os seus dois caminhos estão abertos, mas o seu plano de ação vai estar ali meio difuso entre duas condições, duas coisas. Se o cara já entrou aqui na universidade dizendo assim, não, eu vou ser professor, ele já escolheu as matérias mais adequadas, já se dedicou às matérias daquilo ali, entrou logo numa bolsa de pesquisa de iniciação científica, buscou um professor, sei lá, que admira e que pode aprender com ele, e está no caminho aqui. É diferente de quem espera terminar o mestrado. Né? Eu terminei, vou ser professor. Apareceu um concurso, foi. Vou fazer. Foi assim comigo. É pior. Se eu tivesse definido antes, pensar antes é melhor. Planejar é melhor, né? Então, o que ele coloca aqui nesse cenário é você definir dois caminhos. Tá, se eu for isso e se eu for aquilo, o que é que eu tenho que fazer para chegar lá? Aí você vai começar... Aí você pode pensar, cara, será que eu quero esse caminho para chegar lá? Será que é isso mesmo? Porque a pessoa normalmente só pensa no fim. Tipo, eu quero ficar rico e ser dono de uma construtora. Isso é o fim. O meio daqui para lá é um conjunto de coisas. Eu quero fazer. Eu gosto disso. Se vocês se inspiram, e vocês podem olhar as histórias de quem já chegou lá nesses dois caminhos. Escutam palestra, conversam com gente que está nesses caminhos, e tem um caminho que não é nenhuma das duas coisas, que é o quê? Trabalhar numa construtora como engenheiro. É outro caminho. É outro caminho. E cada caminho desse tem uma jornada de dia a dia que é preciso você ter algum prazer. Senão, imagina, aquele negócio do estado do flow, né? Que a gente conversou na aula passada. Então, esse método de exploração de carreira e vida é uma ideia só para vocês pensarem, tá? Olha, nessa aula aqui de hoje, esquece prova, trabalho, esquece. Pensa assim no macro, na vida. Mais adiante eu vou dizer, isso aqui, esse ponto aqui vocês se focam um pouco mais. Quando chegar lá eu falo. Aqui, método SMART, para definição de objetivo. Vou até colocar aqui uma coisinha nele aqui, que é importante. SMART, tá? SMART é um acrônimo para específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Este método ajuda na definição de objetivos claros, tá? Não é simples definir o objetivo. Esses objetivos que eu coloquei aqui, ser professor, ou ser dono de uma construtora, ou trabalhar como engenheiro, não são objetivos SMART. Por quê? Não são específicos. Para começar, ele tem que ser específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Por que não é específico? Ser professor de quê? Ensino fundamental, médio, superior. Não. Tá. Ser professor de ensino superior. Sim, mas de quê? De engenharia civil, de administração. Vamos pensar na civil. Eu quero ser professor da área de estruturas, de fundações, de administração. Cada passo desse é uma escolha. E toda vez que tem uma escolha, a gente deixa todas as outras para lá. Aí a pessoa trava, porque todo mundo tem dificuldade de decidir. Por quê? Tem medo de perder todas as outras. Escolher uma. E a vida é assim, né? A vida é toda hora. A gente é colocado num lugar assim, tem que decidir. Tem gente que gosta de ir deixando, porque tem dificuldade de decidir. E chegou a hora que tem que decidir. E muitas vezes a escolha só é uma. Então, definir objetivos claros passa por isso. Tá? Observe que vai ter atividade que vocês vão fazer no final, não dessa aula, mas vocês vão escrever aí, para pensar durante a semana. Definir objetivo claro e específico. O objetivo que eu quero que vocês definam é um objetivo SMART. Específico, vocês já entenderam. Mensurável. Estabelecer critérios para medir o progresso.
Vamos lá. Eu quero ficar rico. É um objetivo específico? Até é. Porque assim, ele tinha outras coisas para escolher. Ele escolheu uma. Tipo assim, foco quais são as escolhas que tem aí? Foco na vida financeira. É uma. Só que é mensurável o que é ficar rico. Eu vou medir como isso? Posso perguntar a vocês aí, vocês se acham o quê? A definição, essas definições, né, de riqueza até é mais fácil de fazer, mas felicidade, tem algumas definições que é muito difícil você definir uma coisa para você medir. E você tem que medir. Porque o que você não pode medir, você não consegue gerenciar. É muito bom, por exemplo, eu quero emagrecer ou eu quero engordar. É um objetivo claro. Tá? E é um objetivo específico, é emagrecer e engordar. Mas ele é mensurável? Esse exemplo é o mais fácil que tem. Como é que a gente mede? É fácil de medir. Por quê? Balança. Toda semana, todo mês, 6 meses, tá lá. Você definiu um objetivo, que é engordar ou emagrecer, e você pode acompanhar esse objetivo com uma coisa que você está medindo. Por exemplo, estou com minha vida financeira atrapalhada, quero resolver a minha vida financeira. Isso é objetivo? Claro. É um objetivo, mas não é mensurável. Mensurável é o quê? Estou devendo tanto no banco. Ou não estou devendo nada e preciso ter na minha conta 20 mil reais, ou 30 mil reais, ou 50 mil reais, ou 500 mil daqui a 2 anos. É específico e é mensurável. É alcançável, tipo assim, ter 2 milhões de reais daqui a 6 meses na minha conta do banco. Até, mas alguma coisa precisa acontecer. Então, esse ponto do alcançável é um dos pontos mais chaves para mim, para um bom gestor. Observe que eu já dei aula de liderança, falei um pouquinho de liderança, de botar as pessoas para fazer o que elas conseguem fazer. E a outra coisa é o quê? Imagina eu chegar aqui com vocês e chegar aqui e botar uma meta assim, olha, vocês vão sair daqui, eu quero um artigo numa revista, num periódico internacional de gestão, publicado em abril do ano que vem, quando terminar o curso. Esse objetivo é alcançável? Até é, mas não é realista. Eu tenho que saber dosar com vocês. Eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? Fazer vocês aprenderem administração. Eu disse esse objetivo no primeiro dia de aula. Tem formas de medir? Tem. E várias coisas eu uso para medir. Quem está entregando as tarefas, quem está fazendo no prazo. Tem um monte de coisinha. Tem a prova, tem os trabalhos, tem um monte de itens que eu posso medir. A presença que vocês assinaram. Tem um monte de coisa que eu posso medir que, na verdade, por exemplo, estar presente na aula é um indicador, uma métrica que vai me dizer depois se você aprendeu ou não. Diretamente, não. Mas é uma coisa que pesa. Então, na gestão, é aquela coisa que eu acho que eu já falei isso, falo sempre. Um líder precisa saber assim, olhar para o time e pensar assim, até onde, o que é suficiente para esse time. Qual é o objetivo que eu posso alcançar com esse time que eu tenho? Normalmente as coisas não são assim, é o que? Eu tenho um objetivo e vou montar o time para atingir aquele objetivo. Mas as métricas, as coisas, para definir, você tem que olhar qual é o potencial de cada um, aonde cada um pode ir e exigir de cada um o limite que ele consiga dar, porque tem uma parte que é fora do limite dele e ele não vai conseguir. Então, para mim, o grande segredo da administração é você da vida, né? Isso é engenharia, é equilíbrio. É o equilíbrio entre subestimar uma meta, botar uma meta fácil, e superestimar uma meta, e estressar todo mundo. Veja que são 2 dicas assim de gestão, que é uma parte do caminho andado. Essas 2 coisas não são fáceis, que é colocar as pessoas fazendo o que elas gostam, o que elas sabem fazer,
E a outra coisa é definir uma meta para ela que ela vá atingir, mas que não vá ser fácil. Mas que também não vá estressar. É aquela zona de tédio e zona de ansiedade. Assim, essas dicas de gestão elas são muito importantes, mas eu vou voltar aqui para o SMART. Específico, mensurável, alcançável. Relevante. Assegurar que os objetivos sejam importantes para você e alinhados com seus valores. Na verdade, ele está tratando aqui de objetivo pessoal, mas eu vou falar na próxima aula de administração e planejamento estratégico de CPF. Tá? Relevante são objetivos que a definição do objetivo tenha uma relevância para você. Tá? Eu prefiro deixar esse caso para deixar em outros exemplos. Temporal. Definir um prazo para a realização do objetivo. Foi a primeira coisa que eu falei na aula. Primeira coisa, objetivo e prazo. No objetivo e no prazo também é preciso ser alcançável, né? Realista. Eu não posso dizer, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, ter 2 milhões na conta do banco em 6 meses. Aparentemente não é alcançável. Mas se eu colocasse em 20 anos, em 10 anos, num prazo mais longo, em tese, tudo fica mais fácil de alcançar. Né? Então, é por isso que, assim, é uma dica aqui, quando vocês escreverem um objetivo, é um checklist isso aqui. Ele está específico? Tá, ok. Ele está mensurável? Eu consigo medir? Ok. Alcançável? Ok. Relevante? Ok. E tem um prazo? Ok. Está fechado um objetivo bom. Se não tiver essas coisas todas aqui, está faltando alguma coisa no objetivo. E uma das coisas péssimas para um gestor é o objetivo vago. Tipo, não específico. Por exemplo, o objetivo que eu dei aqui para vocês, assim, não, meu objetivo com vocês é que vocês aprendam administração. Esse objetivo é um objetivo vago. Eu podia especificar ele um pouquinho mais. Mas o que é exigido para essa disciplina é que vocês tenham aqui não um MBA de administração, nem um mestrado, nem um doutorado, mas que vocês tenham uma base de administração para serem engenheiros que tenham uma noção de administração. Eu acho que no curso aqui eu vou além, mas o objetivo é esse. Tá? Aí aqui, veja que tem roda da vida. Eu vou chegar já no SWOT. Roda da vida é uma ferramenta que vocês vão usar, que é uma ferramenta que eu já usei algumas vezes e funciona. Mais uma vez, é uma ferramenta visual. O que é uma ferramenta de autoavaliação que permite aos indivíduos refletir sobre diferentes áreas de suas vidas, como carreira, saúde, relacionamento e avaliar o seu nível de satisfação. Observe que a roda da vida ela é aplicada para a vida, mas você pode usar para outras coisas. Eu já transformei essa roda da vida em roda da competência. Dá para você usar ela em várias coisas. Eu não vou dar esse exemplo agora, eu vou dar daqui a pouco. 3.6 aqui que ele listou basicamente é um termo muito usado por coaching, assim, vocês forem procurar isso aí, mindfulness e autoconsciência, né? Na verdade, mindfulness é tipo viver o tempo presente, é viver esse tempo que a gente está vivendo agora, aqui, essa hora. É a pessoa estar aqui, prestando atenção no que eu estou falando, e eu prestando atenção no que eu estou falando com vocês, sem se importar com o que está acontecendo do lado de fora. Eu estou vivendo esse momento. Tá? E esse é um dos problemas que a gente acaba tendo quando fica com o celular na mão, agarrado, na praia, no bar, na cama, em todo lugar. Por quê? Não está vivendo o momento. Está naquele momento, está aqui com o celular. Vivendo outra coisa, outra situação. Né? E aí tem duas coisas que, em geral, essas coisas são difíceis de controlar. Existem pessoas que vivem, normalmente, ansiosas. Ansiedade, normalmente, é o quê? É tentar viver lá na frente. É viver o futuro sem viver o presente. Né? A pessoa está sempre preocupada. O que é a palavra preocupada? A palavra está dizendo, né? Preocupada. Não precisa. Só precisa se ocupar na hora que tiver que se ocupar. É por isso que é palavra. Então, normalmente, as pessoas que são muito ansiosas, elas vivem preocupadas. Se ocupando de uma coisa que ainda vai lá na frente.
É importante lá na frente planejar, mas todo dia ficar, não, e amanhã e depois, não consegue viver o momento presente. Não consegue entrar numa aula, não consegue prestar atenção numa aula, vai para uma reunião, está com a cabeça em outro lugar, vai acontecer com todo mundo? Vai. Mas esse exercício não é fácil, e existem exercícios para isso, né, para você se concentrar, é concentração, na verdade, né? Então, é o que ele diz, né? Práticas de mindfulness ajudam na construção de uma consciência maior sobre o presente, permitindo uma melhor compreensão dos próprios pensamentos, sentimentos e ações. Tá? Aí ele também tem um passo a passo, assim, tipo, para que vocês podem dar uma lida também no material aqui, né? Então, isso aqui, ó, a prática de engajar-se regularmente em práticas de atenção plena. Tá? Não é fácil. Observação. Observe que é uma característica, eu não sei se quem já fez a inovação empreendedora aí comigo, eu não sei se eu falei aqui sobre isso também, tem aquelas 5 habilidades do inovador, acho que eu falei aqui também. A observação é uma delas. E observar o outro, observar a outra empresa, observar o professor, notar pensamentos, sentimentos e sem sensação, e sensações sem julgamento. Tá? Porque normalmente a gente pode e deve observar para aprender, mas fica alguma coisa ligada na cabeça da gente que é assim, eu estou aqui o tempo todo, estou olhando ali para o Eduardo ali julgando ele. Ele não está muito animado não, ele não está muito animado não, na aula não. Eu posso estar olhando para vocês aqui e é importante para mim observar vocês, saber, estão atentos, não estão. Estão dormindo? Não estão. Então, eu observar é importante. Agora, evitar o julgamento o tempo todo, porque o julgamento aí você sai do processo. Então, isso também é uma coisa importante. Aí, autoconsciência, reflexões, né? E aplicação prática. Eu vou passar isso aqui, como você já tem acesso a isso tudo aqui, eu quero só mostrar a vocês que existem esses termos, existem esses métodos, e que cada um vai buscar daqui o que... Coaching, life coaching, eu já falei o que era, não vou nem entrar aqui nesse caso, e vou falar agora aqui de análise SWOT, tá? Que basicamente é o conteúdo principal aqui da aula. Observe que tem análise SWOT, que é onde eu vou tocar agora, e eu coloquei aqui, ó, as áreas da vida e a roda da vida. Tá? Tô só dando uma paradinha agora aqui para mostrar a vocês que esse conteúdo aqui é o conteúdo principal da aula, análise SWOT. As áreas da vida, eu separei aqui algumas para vocês. Vou mostrar as áreas da vida, vou mostrar a roda da vida. E no final, vocês vão... O final é o quê? Aplicando a metodologia SMART, que eu já expliquei aqui o que é SMART. E vocês podem procurar aqui, ó, se for no Google, né? Metodologia, é um exemplo. Metodologia SMART. Se eu vir aqui, ó, metas SMART, aqui, ó, vai ter aqui um monte de conteúdo, o que são as metas SMART, como criar as suas. O momento agora, para vocês, vai ser esse, vai ser pensar num objetivo SMART, para depois a gente construir um plano usando análise SWOT, que é o assunto que eu estou dando agora. Observe que eu estou o tempo todo dizendo para vocês o que é que vocês têm que fazer e para que serve o conteúdo que eu estou dando. Tá? Então aqui, ó, se eu vir aqui imagens, ele vai aparecer um monte de imagem aqui de metodologia SMART, vídeos, enfim, essas coisas do Google aí que vocês já sabem e podem sempre sair pesquisando. Aí, ó, tá? Então, metas, tá vendo aqui, ó, goals, metas SMART. Então aqui tem, cada site desse vai ter uma explicação, de repente um pouquinho diferente da minha, melhor do que a minha, umas melhores, outras não tão boas. Sempre vai ter, né? Com alguns exemplos. Então, vocês podem fazer o exercício depois de ir definindo meta para cada área da vida ou para a empresa que trabalha, alguma coisa, e ir vendo se ela se aquela meta é SMART ou não. É um exercício, é uma habilidade, tá? Assim como tomar decisão o tempo todo, tomar decisão correta é uma habilidade. Definir objetivos SMART, se você começa a definir muito, você começa a deixar as coisas menos vagas, quando vai dizer, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Tem pessoas, eu já trabalhei com pessoas assim que são extremamente pragmáticas, objetivas, define, eu vou fazer isso, e vai lá e faz.
Tem pessoas que têm dificuldade de definir o SMART. Não, eu vou fazer, mas fica ali, se atrapalha. Eu gosto de ficar refletindo. Tem horas, mesmo as pessoas que gostam mais de planejamento, eu sempre tem horas que eu digo, não, velho, não. Reflexão agora não. A gente tem que fazer isso aqui. Não é momento da gente julgar se aquilo ali deve ou não ser feito. A gente já decidiu. A gente fez uma reunião com 20 pessoas e a gente decidiu que aquilo ali tem que ser feito. Na hora que você vai fazer, o que você tem que fazer é fazer. Não é discutir, porque já passou. Então esse tipo de coisa é muito importante para um gestor também, para não deixar você numa situação dessa também, se uma pessoa chega da empresa e começa a fazer isso, você faz assim, ou você interrompe, tem que ter cuidado para você não, de repente ela está com uma ideia brilhante, que aquilo ali não devia ser feito, porque ela sacou, teve um insight, tem que prestar atenção nisso, ou então você dizer não, forçar ela, meio que, ó, vamos fazer aqui, porque isso é o que foi passado para a gente fazer. Tá? Então vamos voltar agora aqui para essa parte, a análise SWOT pessoal. Observem aqui o seguinte, eu vou usar aqui o board do Miro. Engraçado que o Miro hoje saiu do ar, na hora que eu estava montando essa aula aqui. Agora foi. Eu vou pegar aqui, posso pegar um quadro em branco, mas eu posso pegar algum já montado, com matriz SWOT. Vou pegar aqui, peguei o primeiro, nem estou vendo aqui, SWOT na prática. Isso aqui, essa aula, ela ficou bem interessante, estou lembrando dela agora. Planejamento de análise SWOT na prática, é um vídeo. Ferramentas tecnológicas para análise SWOT. Veja, como eu dou esse curso todo ano tem um vídeo. Toda aula é diferente. Todo vídeo eu faço uma coisa diferente. Essa aula aqui, por exemplo, é diferente. Aí vocês podem, se interessar muito pelo assunto, quiser aprender um pouquinho mais, pode pegar em cima dos meus vídeos aí. Aqui, ó. Estratégia, objetivo SMART. Posso passar esse quadro aqui para vocês depois. Ó. SMART, o que aqui é? Aí eu expliquei aqui. Aqui embaixo, aqui eu acho que foi, ó, aqui é o passo a passo para um planejamento, tá? Que a análise SWOT vai estar aqui, ó. Primeira coisa, definir o ponto B, que é o objetivo principal. Aí a gente colocou aqui, talvez tenha sido um aluno que tenha... Eu peguei um exemplo de alguém que queria fazer isso. Passar no processo seletivo do mestrado em estrutura de concreto e alvenaria. Definição do prazo para atingir o objetivo, 2 anos. Definição do prazo deste planejamento, 1 ano. Tá? Observe que o objetivo ele tem que atingir em 2 anos, mas ele fez um plano de 1 ano, para ele trabalhar 1 ano depois, ele faz a outra parte do plano. Definição do ponto A, as condições iniciais. Quais são as habilidades, experiência, conhecimento, network, recurso financeiro, o que é que eu tenho no ponto A? Observe que foi aquela primeira atividade que eu fiz com vocês. Ali já era, eu estava montando um cenário, ajudando vocês a montar um cenário para vocês definirem agora o objetivo e depois vocês vão olhar para as habilidades, experiências para usar na matriz SWOT. Aí aqui tem, ó, habilidades, ponto forte, ponto fraco. Observe que a gente vai diferenciar agora, eu vou diferenciar aqui com vocês agora, ponto forte, ponto fraco, ameaça e oportunidade, que é o que está aqui, tá? Vou abrir assim porque fica mais fácil. E eu me levanto um pouquinho aqui para falar sobre isso. Vamos lá. Tem uma... Deixa eu ver aqui. Tem essa, eu vou mostrar aqui também a matriz SWOT para vocês. Ó. Vou falar de ponto forte, ponto fraco, ameaça e oportunidade. Mas quem nunca viu a matriz SWOT é isso aqui. Ó. Tá? Observe que aqui tem... essa matriz já está preenchida. Talvez seja melhor pegar aqui. Eu vou criar uma outra. Então, esse método já é clássico, né? Como eu falei. Ó, se eu vier aqui no Miro, clicar aqui em Templates, se eu colocar aqui SWOT, ele vai mostrar mais de uma opção. Aí Meta SWOT, aí já deve ser uma variação em cima da análise SWOT. Aí aqui tem análise SWOT, é um tipo de matriz. Eu vou abrir as duas, só para vocês. Aqui, ó. Cadê aqui?
ver aqui. Ó, vamos montar aqui. Vou deixar as duas na tela aqui. Vou botar outra aqui. Esse outro aqui eu já usei, acho que eu já usei. Normalmente eu uso essa que eu estou abrindo agora. Aqui. Vamos ver. Ó. Eu vou deixar essa aqui, tá? Observe que aqui tem nome da empresa, tá? Nome da empresa e existe. Eu vou usar isso aqui, é melhor do que o meu mapa mental. A primeira definição, primeiro, definir o objetivo e definir o prazo. Aí, depois que vocês definirem o objetivo e prazo de qualquer coisa, seja a vida financeira, profissional, passar no mestrado, montar uma empresa, qualquer objetivo que vocês definiram, é preciso definir o objetivo antes, para depois preencher essa matriz. Aqui é o método, tá? O planejamento. Então, aí vocês vão montar essa matriz. Essa matriz, como é que ela funciona? Observe que aqui tem interno e externo. Interno e externo. Toda vez que eu falar de interno, a gente vai pensar em forças e fraquezas. Tem uma coisa que é positiva, que é força, tem uma coisa que é negativa, que é fraqueza. E no ambiente externo tem as oportunidades, que são positivas, coisas positivas, e tem as ameaças, que são coisas negativas. O que é que diferencia fundamentalmente? Muita gente confunde, isso é força, força ou é oportunidade? Isso é ameaça ou é fraqueza? É simples, é simples. É simples. É interno ou externo. Essa referência tem que ter. E como é que a gente pode checar isso, né? Se eu estou fazendo um planejamento pessoal, como é que eu penso? Eu tenho poder de mudar aquilo. Se eu tiver poder de mudar eu sozinho, se eu tiver poder de mudar eu sozinho, ela é interna. Se eu não tiver poder de mudar, eu depender de alguma ação externa de alguém, isso passa a ser externo. Então, quando a gente está numa empresa, que a gente vai fazer uma análise interna, são as forças e fraquezas da empresa. Se eu for fazer um plano estratégico pessoal, são as minhas forças e fraquezas da empresa. Tá? Então, o que é que a gente vai ter que listar? Colocar aqui quais são as forças que eu tenho. Aqui a gente vai colocar força, aqui a gente vai colocar força e fraqueza. Normalmente eu faço assim: penso primeiro no interno, depois a gente pensa no externo. Vou pegar aqui alguns exemplos para mostrar o que é interno e o que é externo. Vou pegar um exemplo. Eu tenho uma empresa, assim, vou montar uma empresa, eu tenho uma área que fica ali perto do Pinheiros. Eu tenho uma área, vamos supor, que está ali, está fora da linha do acidente agora. Está fora da área de risco, vamos imaginar. Aí eu tenho um terreno lá, vou construir a minha empresa. Então, eu tenho dinheiro para fazer a empresa.
Eu tenho dinheiro, ou a empresa ter o dinheiro, é uma força. Qual é a ameaça? Fundamental. Eu tenho poder sobre isso. Uma ameaça. Uma outra coisa, aquela área, por exemplo, vamos supor que esse terreno seja parte do capital da empresa. O terreno é um ativo da empresa. Esse ativo, ele se desvalorizou nos últimos tempos. Mas ele pode daqui a 15 anos se valorizar. 15 anos não tem. Mas pode acontecer uma série de coisas. Só que tudo isso é externo. Eu não tenho controle, eu não tenho poder de resolver. Um outro exemplo de toda vez que a gente vai fazer uma análise SWOT de empresa, pensa o quê? Crise econômica. Crise econômica é externa ou é interna? Externa. A empresa tem poder de resolver? Não. Então, pandemia. Aconteceu um episódio que, na verdade, veja, quem tinha um planejamento estratégico montado, eu tenho um plano de ação que eu estou aqui seguindo. E eu decidi, vamos fazer um cenário aqui. Em 2015, 2016, eu fiz um planejamento onde a minha empresa ia investir maciçamente em tecnologia. Eu ia com dinheiro online. Eu já podia ter virado professor online em 2015. Se eu tivesse feito isso, na pandemia eu já sabia de tudo. Ia ganhar dinheiro com professor online. Certo? Por quê? Eu planejei para um cenário que ninguém pensou antes. E esse cenário acaba sendo a pandemia, para muita gente, foi uma ameaça. E para algumas pessoas, claro, dentro desse contexto que eu estou falando, foi uma oportunidade. Teve um monte de gente meio que estava preparado, ou enxergou aquele momento como uma oportunidade para abrir negócio, para ganhar dinheiro, enfim, mesmo naquela universidade toda que se viveu. Então, na verdade, essa análise de cenário, o que eu estou falando para vocês é uma coisa que é análise SWOT, mas quando a gente vai fazer o planejamento estratégico, a gente analisa cenário. Cenário otimista, cenário pessimista, cenário ponderado. Isso é uma outra coisa. Mas aqui, o que é que vocês fazem? Observe que tem força interna, ele está perguntando aqui, o que você faz bem? Quais são os recursos únicos, quais são os diferenciais que você tem? É engraçado, ele colocou aqui o nome da companhia e o você aqui é a empresa, tá? O você. Mas se a gente for fazer uma análise pessoal, o você é você mesmo. Né? Então, aqui você vai colocar para aquele objetivo quais são as forças internas da empresa. E quais são as ameaças, quais são as fraquezas da empresa. Aí você lista. Normalmente essa lista se faz normalmente quando vai se fazer esse tipo de atividade. Faz aí, coloca aí quantas forças você quiser. Só que depois que colocar todas as forças que você colocou, você tem que ordenar. É aquela minha estratégia que eu fiz com vocês nas habilidades. Lista as habilidades que vocês têm. Beleza, agora ordena. Qual é a mais? Qual é a segunda? Qual é a terceira? É mais fácil descarregar do que ordenar depois. Mas aqui é a mesma coisa. Descarrega as forças internas. Vou pegar um exemplo aqui. No plano do aluno aqui que eu dei como exemplo. Passar no programa de mestrado em estruturas. O que é que pode ser uma força para ele? Se ele já tiver feito o trabalho de iniciação científica na área de estruturas, se ele já tiver feito alguma coisa a mais, né, estudado mais, as notas melhores na área de estruturas, observe que aquilo que eu falei anteriormente foi a gente planeja antes. Eu posso deixar para o final e dizer assim, não, eu quero fazer mestrado naquilo. Aí você vai ter que olhar para trás e dizer assim, eita, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito essa matéria, se eu tivesse feito aquela, se eu tivesse estudado mais esse assunto, eu agora estava com mais condição de atingir o meu objetivo. É por isso que tanto antes a gente consiga se planejar, melhor. Então aqui são as forças internas.
Aqui a gente coloca força interna, aqui a gente coloca fraqueza. Aí depois a gente pensa no externo. O externo é o quê? As oportunidades. Quais são as oportunidades que você tem? Aí a oportunidade, normalmente a gente pensa no cenário externo. Tá? Quais são as tendências, né, que estão aí e que você pode tirar vantagem delas? Como empresa. Veja, para aquele objetivo. Tá? Aqui tem o que? Ameaças. Quais são as potenciais ameaças que estão ali na sua frente? Né? Que mudanças pode haver na indústria que representem uma ameaça para você? Né? Então, só que observe isso aqui. Eu dei alguns exemplos aqui, meio genéricos, mas primeiro precisa definir um objetivo, para depois partir para fazer isso. Vou pegar um exemplo. Vocês vão definir um objetivo da vida pessoal. Um exemplo. Aí vocês vão olhar para aquele conjunto de habilidades. As habilidades, experiências, conhecimento de vocês vão ser pontos fortes e desconhecimento, habilidade que você não tem, experiência que você não tem, pode ser ponto fraco. No entanto, você pode ter uma habilidade que seja a sua maior habilidade, mas que não tenha nada a ver com o objetivo que você definiu. Então, essa sua maior habilidade não vem para cá. Por quê? Você está fazendo uma matriz histórica, planejando um objetivo. Certo? Então, para aquele objetivo, qual é a maior força e qual é a maior fraqueza que eu tenho? Aí você deixa aqui, você ordena. Coloca aqui pelo menos 5, e aqui pelo menos 5. Aqui as principais oportunidades, as 5, e aqui as principais ameaças. Depois, quando você termina isso aqui, eu vou mostrar a matriz para vocês. Quando você termina isso aqui, você vai fazer o cruzamento da matriz. O cruzamento da matriz é o quê? A maior força minha é que eu, tipo assim, eu tenho que definir um objetivo para dar esse exemplo para vocês. Eu vou pegar a maior força e eu vou pegar a principal oportunidade. E vou pensar naquelas duas coisas. Com essa minha força aqui, a minha maior força, e essa maior oportunidade, qual é a ação que eu posso fazer que aproveite essas duas coisas? Qual é a ação que eu posso fazer que aproveite essa? Aí você vai cruzar. Então, quando você cruza, você pensa em força-oportunidade. Aqui você vai pegar força-ameaça. Quando você vai cruzar força-ameaça, o que é que você vai pensar? Eita, essa minha força aqui, qual é a ação que eu posso fazer para me proteger daquela ameaça? Tem alguma coisa que eu possa fazer para me proteger daquela ameaça? Aí aqui, o que é que eu vou fazer? Fraqueza. Quando dá fraqueza e oportunidade, o que é que a gente vai ver? Eu sou fraco nisso, isso é uma fraqueza minha, mas tem essa oportunidade. Será que eu não posso perder? Eu posso perder essa oportunidade por causa dessa fraqueza minha. Se a maior oportunidade que eu tenho cruza num ponto fraco meu, que é muito fraco, eu vou ter que ter alguma ação ali, que eu vou ter que executar para poder não perder aquela oportunidade se ela acontecer. Observe que assim, desse jeito que eu estou colocando para vocês aqui, a gente está pensando qual é a ação que eu vou fazer. A gente não está acordando assim, tive uma ideia, hoje eu vou fazer isso. Vou atingir esse objetivo. Porque eu quero isso, então eu vou fazer isso. É melhor fazer isso do que não fazer nada. Mas, se você pensa desse jeito, antes, aí você vai cruzar. Eu tenho aqui uma grande fraqueza. E tenho aqui uma grande ameaça. Se juntar a maior fraqueza que você tem com a maior ameaça, vai acontecer desastre. Em tese é um desastre. Né? Aí você pode... Aí no final, veja, eu estou dando essa ideia geral, a gente vai para a prática na próxima aula, tá? Aqui, cada área dessa aqui é uma área onde a gente vai definir 3, 4, 5 ações. O plano de ação da gente vai estar dentro de cada uma dessas áreas aqui.
Se eu tiver muitas ações aqui, onde eu estou potencializando as minhas forças, pensando em força e oportunidade, que é o melhor cenário, eu estou numa estratégia que a gente diz que é ofensiva. Eu estou potencializando, pegando força e eu coloco aqui 10 ações aqui. Eu vou pegar o oposto. Na próxima aula eu falo das outras duas. Essa aqui é o quê? Eu vou definir um conjunto de ações que eu vou estar tentando melhorar o meu ponto fraco para poder não me proteger de uma ameaça. Observe que isso é uma estratégia defensiva. E essa decisão ela precisa ser tomada. Por quê? Cada um de vocês colocou lá 5 habilidades. Daqui a 10 anos, vocês podem dar médios nas 5 habilidades. Mas, de repente, se você escolher a primeira e você focar só naquela, e evoluir aquela, você vai escolher uma e você vai focar em uma direção. A tendência é você ficar muito bom numa determinada coisa. Essa é uma dúvida que normalmente tem muito em livro de administração, como descobrir seus pontos fortes, se você deve focar numa habilidade, no que você é melhor, ou se você vai distribuir mais para ser bom em mais de uma coisa. Isso é uma decisão estratégica. Porque o tempo que você vai dedicar para melhorar uma habilidade ou para melhorar várias. Eu estou colocando isso no contexto da pessoa, de vocês como pessoa, mas isso vale numa empresa. Numa empresa você vai consumir recurso, vai colocar pessoas para trabalhar em determinada ação. Aquela ação, estrategicamente, ela é boa para a empresa, ela é interessante do ponto de vista estratégico, então tudo sai daqui. Eu vou dar um exemplo assim para a gente já, né? Eu vou dar um exemplo e vou pedir depois para vocês assistirem um vídeo da aula passada, da aula da turma passada. Mas antes, para concluir, veja, aqui é a ideia inicial da matriz SWOT, tá? Eu vou voltar lá para terminar isso aqui agora e depois eu mostro, vou colocar o link de um vídeo para vocês. Observe aqui, eu mostrei a análise SWOT, dali sai um plano de ação. Acreditem que o plano de ação que sai dali é melhor do que o que sai da sua cabeça, porque é um método, já validado, já testado. Aí aqui, voltando para o Life Design, você pode escolher, eu já vi vários coachings, o cara diz que pode dividir a vida em 3 áreas, pode dividir a área em 10 áreas, pode dividir a vida em 5 áreas. O importante é você pensar nas áreas, tá? Então, eu coloquei aqui 6 áreas. Equilíbrio e evolução pessoal, área profissional, vida financeira, relacionamentos, lazer e contribuição e impacto na sociedade. Tem uma relação, isso aqui tem a ver com Ikigai, né? Aí aqui tem o que é essa área. Aí tem aqui, combina saúde, bem-estar físico, desenvolvimento pessoal, espiritualidade e crescimento interior. Essa categoria foca no crescimento e bem-estar pessoal, incluindo saúde física, mental, aprendizado contínuo e desenvolvimento espiritual. Aqui é uma área. Essa área não me interessa não. Beleza, não tô aqui para julgar. Vou focar tudo somente na área profissional e carreira. Aí tem a profissional e carreira, que vocês sabem o que é. Vida financeira. Eu separo o profissional da vida financeira. Tem gente que mistura vida financeira e profissional. Uma coisa não necessariamente está ligada com a outra. O financeiro é tão importante que é bom você separar e fazer um plano específico. O profissional tem uma relação? Tem. Relacionamentos, aí aqui é uma outra área da vida, né, que engloba relacionamento social, familiar, vida amorosa, parcerias, enfim. Que são coisas importantes para a vida. Né? Lazer, contribuição e impacto. Em geral, tá? Quando eu falei no início da aula, o que os coachings fazem em geral, um coaching financeiro, ele vai fazer um planejamento estratégico para a sua vida financeira. É o mesmo papel que um consultor empresarial que é chamado para fazer um planejamento de uma empresa faz. As ferramentas que ambos usam
em geral, são análises SWOT. É análise SWOT ou uma variação dela. Aí aqui, tá? Aqui eu trouxe de novo o SMART, tá? Aí, só para fechar aqui, o que é que vocês vão fazer, né? Vocês vão definir um objetivo, SMART, um prazo, e vocês vão fazer uma análise SWOT para aquele prazo, tá? É por isso que eu botei aqui, ó. O meu objetivo com vocês aqui é que vocês, a partir dessa aula de hoje, defina um objetivo, prazo e construa o seu plano, tá? O plano pode ser em qualquer área da vida. Só que eu fico mais confortável ajudando vocês aqui. Se vocês... aqui, ó. Tanto que aquelas primeiras aulas é muito nessa direção. Tá? Mas veja só, vocês são engenheiros, vocês sabem, eu vou ensinar um método. O meu objetivo não é que vocês façam aqui o plano, é que vocês aprendam a metodologia de construir um plano. Eu ensinando um plano para vocês, vocês depois podem fazer um plano para a vida financeira, um plano para equilíbrio, um plano de carreira, certo? Sem precisar, em tese, de coach, enfim, é só aprender a metodologia, aprender a usar para um caso e aplicar ela para vários casos. E aí, na próxima aula, eu vou começar a tratar da análise SWOT voltada para empresas, tá? Se vocês quiserem antecipar, eu vou mostrar aqui agora, vou botar esse link lá para vocês. A aula, deixa eu ver aqui. Meu canal. Vou pegar a playlist aqui, veja. Eu tenho, de fato, eu tenho, como eu já mostrei para vocês, eu tenho várias playlists e eu tenho algumas aulas desse assunto, especificamente de análise SWOT, que elas são bem interessantes. A mais diferente, não necessariamente ela foi a melhor, porque eu acho que tem outras que foram até melhores do que a do semestre passado. Mas essa aqui, olha, somente com essa aula que eu dei para vocês, essa de hoje aqui, e com, deixa eu ver aqui, meu canal, acho que a internet aqui tá ruim, né? Tá ruim a internet aí? Veio aqui, ó, playlists. Eu fiz no semestre passado, ó, administração 2023, acho que é essa aqui. Ó, no semestre passado tem uma aula, eu vou pegar o link dessa aula e vou colocar no link da nossa aula de hoje. Opa. Porque não existia, antes do semestre passado, não existia o ChatGPT. Observe aqui. Era um pouco diferente hoje, né? Aqui. Cala a boca aí. Ó. A organização, a estrutura, os processos e as competências, quais habilidades necessárias para a gestão, como consegui-la, habilidades necessárias a um gestor, isso do semestre passado, tá? Como fazer um planejamento estratégico utilizando a análise SWOT e o ChatGPT, tá? Essa aula aqui. Aí o que foi que eu fiz? Eu expliquei e a gente foi construindo uma matriz somente usando... Eu vou pegar essa aula, cadê ela aqui? Vou dar um Ctrl+C aqui. Ctrl+C. Vou colocar o link dela. Cadê aqui? Aqui, né? Conferir as instruções. Deixa eu editar. Eu vou colocar aqui, mas não é obrigatório vocês assistirem, não. Vou colocar aqui só para vocês lembrarem que tem. Quem assistir vai conseguir assimilar, por exemplo, o conteúdo da próxima aula. Ó, esse aqui. Vai conseguir entender um pouquinho melhor o conteúdo da próxima aula, tá? Quem conseguir definir o objetivo e de repente avançar um pouquinho mais nessa direção. Então, pessoal, a minha turma de administração pode avançar. Certo. Eu queria começar com um discurso. Voltar para cá, aqui também. Adicionar o vídeo, né? Adicionar aqui YouTube.
uma outra coisa que eu também coloquei na aula de hoje, que foi esse quadro do Miro, né? Que eu vou colocar aqui também. Tá ficando tudo no link da aula aqui para vocês, tá? A internet aqui tá ruim. Mas enfim, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Então vamos lá. Eu fui dar check das atividades no Trello e eu não consigo botar os links lá. Então é porque você não tá aqui. Ó. Aí, ó, Trello. Eu não consegui usar os outros lá. Aqui, ó. Mas eu convidei. Ó, compartilhar. Vocês podem ter mais de uma conta no Trello. Isso é um risco. Então, eu preciso botar o e-mail de vocês aqui que seja o mesmo e-mail da conta que você vai entrar. Porque se você tiver duas contas no Trello, com 2 e-mails diferentes, aí você não vai conseguir editar. Provavelmente, vou botar aqui, ó. É você aqui, né? Que e-mail é esse? Pois é, esse aqui, ó. É o do CETEC? Eu agora não sei qual foi o e-mail que eu usei aqui. Diga o e-mail que você quer que eu coloque aqui. Giovana.souza, com 2 N's. Opa. @CETEC. Não é só isso que pega? Ó, é esse e-mail. Ó, Então eu tava entrando pelo outro. é esse e-mail. O e-mail que está cadastrado aqui é esse. Tá. Isso vale para tudo. Tá no Miro a mesma coisa. Isso vale para tudo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, basicamente, eu quero que vocês pensem no objetivo. Cada um de vocês pode colocar o objetivo no quadro do Miro, o objetivo e prazo. Só isso. O objetivo e prazo. E aí, na próxima aula, eu vou construir aqui uma análise SWOT inteira, fazendo os cruzamentos, chegando no plano de ação até o final, para vocês depois simplesmente replicarem o exemplo que eu vou fazer aqui para o plano que vocês decidiram fazer. Beleza? É isso? Valeu, pessoal.